objetivo aqui central é utilizar os free software, né? Os softwares sem custo para iniciar o aluno nessa área de pesquisa e desenvolvimento de novas ferramentas. Mas o objetivo central está associado à compreensão das operações unitárias com o processo de separação de componentes. Pois bem, então o objetivo acadêmico aqui é esse contato inicial da área de modelagem e simulação, apresentar os conceitos de operações unitárias e os mecanismos físicos e químicos de separação. Mas a atividade principal no tutorial consiste na separação das correntes de produto para obter a maior pureza possível e considerar também o menor custo. Considera o menor custo nessa parte de separação. Então, será apresentado os procedimentos básicos de modelagem e separação de componentes, serão apresentados aqui 10 etapas e algumas estratégias de uso e desenvolvimento da simulação com esta ferramenta. Então, é fundamental uma compreensão do que é operações unitárias, né? O que consiste as operações unitárias, né? As operações unitárias de uma forma global, e depois especificar um sistema de separação utilizando uma destilação simples. Então, a compreensão dos procedimentos como razão de refluxo, temperatura, pressão de vapor, são fundamentais para analisar e utilizar essa ferramenta. Não pode utilizar a ferramenta de WSIM sem antes uma compreensão dos principais conceitos, né, dos principais mecanismos de operação de uma coluna, tanto em relação aos seus externos, dispositivos internos e os dispositivos externos. Perfeito? Então, vamos lá. Como todo problema de operações unitárias, você tem que fazer uma análise e interpretação desses dados. Quais são os dados que nós temos para propor a melhor estratégia de separação? Porque nós temos diferentes equipamentos. Nós temos a bomba, que é um processo de transferência e transporte de um determinado fluido, compressor, vasos de sedimentação, colunas de absorção, a própria coluna de destilação que nós vamos propor aqui no nosso projeto, nesse projeto conceitual. Existe também os sistemas de aquecimento, condensador, refervedor, trocadores de calor, tanto para aquecer quanto para resfriar, que também será utilizado nesse problema. Então, as operações unitárias consistem basicamente na análise desses dados. Quais são os dados básicos disponíveis para definir a estratégia do melhor processo de separação possível. Então, esse é o conceito que eu passo para vocês para poder desenvolver esse projeto básico da disciplina de operações unitárias. Então, nós temos aqui uma mistura de componentes, C4, C1, C2, C3, C5. Nós temos aqui a fração molar. Essa carga que está alimentando o sistema, 5.400 kg por hora, que está a 25 graus Celsius e 17,7 PSI. Perfeito? Libra-força por polegada quadrada. Então, esse é são os dados iniciais que nós temos no problema para poder fazer a avaliação e dar o start no projeto. A metodologia que vamos empregar consiste, já definido previamente, que é uma destilação simples. Uma destilação simples. Perfeito? Então, nós temos aqui a carga, C1, C2, C3, C4, C5. Vamos dar um corte aqui nessa carga, C1, C2, C3, C4, C5. E verificar que a corrente de topo deve estar mais enriquecida nesses 3 componentes. E aqui a corrente de fundo deve estar mais enriquecida nesses componentes. Para tanto, deve ser alterada algumas variáveis de processo da coluna e as variáveis de processo da carga. Ou a variável de processo em relação ao equipamento que está aqui no topo ou o equipamento que está aqui no fundo. Então, essa aqui é a estratégia que a gente vai propor inicialmente. Logicamente, cada especialista, cada engenheiro, cada técnico de operação deve desenvolver com a sua estratégia para alterar suas propriedades. Alterar, na verdade, as condições de processo. Temperatura, fluxo,
a vazão, a razão de refluxo, o aporte de carga de energia no condensador, o aporte de carga de energia no refervedor. Então, essas são algumas estratégias de apresentação inicial do modelo ou estratégia que a gente vai propor nesse projeto. Aqui já apresenta a saída, né, o fluxograma de processo prevista no projeto, já construído com DWSIM, foi utilizado DWSIM e colado aqui nesse PowerPoint. Nós temos a carga, nós temos aqui o condensador, aqui a corrente de carga do condensador, presta bem atenção que isso aqui é a corrente de carga do condensador, presta bem atenção que isso aqui é a corrente de carga do refervedor, então isso aqui retira energia e esse aqui fornece energia ao trocador de calor, esse aqui retira energia ao trocador de calor, que é um condensador, e esse aqui é o refervedor. Aqui nós temos o produto de topo e aqui o produto de fundo, a corrente de topo e a corrente de fundo, tal qual esse modelo aqui. Perfeito? Então, esse é o modelo previsto inicialmente, de uma forma bem simplificada, bem inicial, para apresentar o conceito de uso da ferramenta. As outras condições iniciais: temperatura da carga definida a 25 graus Celsius, colocada aqui tabela, pressão da carga 17,4 PSI, ou 1,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. A razão de refluxo vamos ter que especificar. O tipo de condensador vai ser total, mas podemos também especificar, mas nesse caso vamos trabalhar com um sistema de condensação total. E a carga térmica, tanto do condensador quanto do refervedor, vamos fazer especificações e vamos alterar esses valores. Perfeito? Então, essas aqui são as condições iniciais de processo, de operação, preconizadas no projeto, que previamente eu defini. Mas cada profissional, cada especialista, cada técnico pode definir para poder atender a melhor demanda, que é a pureza dos produtos em relação à sua carga. Um outro ponto importante que nós devemos trabalhar são os modelos termodinâmicos. As separações ocorrem a partir do equilíbrio líquido e vapor. Então, nós temos algumas equações de estado, algum conjunto de equações de estado que ditam como funciona, como opera um sistema de separação numa coluna. Então, vamos agora fazer uma avaliação em relação ao processo de destilação. É um outro PowerPoint que foi enviado para poder trabalhar de uma forma um pouco mais específica. Então, nós temos aqui que essa operação unitária, né, destilação simples, né, de misturas com seus componentes. Então, a operação unitária que permite a separação de mistura de líquidos e seus componentes puros ou próximos da pureza. Então, a separação ocorre em regime estacionário devido à variação da temperatura de ebulição e a pressão parcial de cada componente da mistura. Então, o principal mecanismo que nós temos no processo de destilação simples é a separação utilizando a variável temperatura e a variável de pressão no sistema. Então, o mecanismo principal consiste na diferença da temperatura de ebulição, na qual os componentes mais leves são volatilizados, saem no topo, e os componentes mais pesados são obtidos no fundo. Então, a pressão de vapor, nós estamos aqui colocando aqui a pressão de vapor dos componentes, a temperatura de ebulição de cada componente, além da composição molar desses componentes no sistema em equilíbrio líquido e vapor, dita os principais mecanismos de separação. É essa a lógica das operações unitárias da separação simples. Então, nós temos aqui um modelo simples, temos aqui a carga, aqui o condensador e aqui o boiler, o aquecedor. E aqui nós temos algumas correntes intermediárias para retirar, admitindo que isso aqui é uma coluna de destilação atmosférica de uma forma mais complexa, onde eu tenho uma saída, outra saída, outra saída, outra saída. Então, nós temos aqui 4 saídas e uma entrada. Então, é mais complexo essa coluna do que o nosso modelo que nós estamos trabalhando inicialmente. Vamos voltar. Então, as equações que regem justamente o equilíbrio líquido e vapor tem um modelo de equações de Peng-Robson, modelo de lei de Raoult e o modelo da equações Suave-Redlich-Keown. São essas equações que nós temos dentro da DWSIM
E temos outros modelos. Nós utilizaremos essas 3 alternativas. Presta bem atenção que tem aqui já uma recomendação. Então, as equações Peng-Robson, elas são diretamente aplicadas para hidrocarbonetos e compostos não condensáveis. A Raoult, as equações que modelam o estado termodinâmico das equações de Raoult, está associado para a mistura de modelo e componente mistura ideal. E outras equações um pouco mais complexas, né, está associada com o estado aplicado para hidrocarbonetos e poucos compostos não condensáveis, adequado para sistemas polares. Então, essa aqui é a equação de Soares-Redrich-Kwong. Então, essas são as 3 recomendações que nós vamos utilizar no nosso projeto. As etapas do método. Essa etapa aqui é fundamental. Então, nós temos algumas etapas básicas que nós vamos efetuar, vamos desenvolver no DWSim. Primeira etapa, seleção de componentes. Nós temos que selecionar quais são os componentes que serão separados. Outro ponto importante, no desenvolvimento do projeto, do tutorial, nós temos que especificar qual é o componente light, leve, e qual é o componente heavy, pesado, e a fração molar deles, que serão os componentes chaves, sem trocadilho. Depois, seleção dos modelos termodinâmicos de equações de estado. É a outra etapa que eu apresentei anteriormente. Terceira etapa, seleção dos algoritmos de separação. Existe, dentro do DWSim, existe qual é o algoritmo mais indicado. Então, nós vamos trabalhar com uma equação de equilíbrio líquido e vapor, de forma mais simples, esse é o ponto de partida, e as equações de equilíbrio líquido e vapor, vamos dizer assim, alinhados, para alterar, quer dizer, para aumentar o processo de cálculo, que é o processo iterativo. Você agora não precisa saber disso, mas quando você for estudar isso um pouco mais a fundo, você vê que os algoritmos, eles são interativos, são um conjunto de equações que são resolvidas de forma interativa para poder aperfeiçoar o resultado, otimizar o resultado final. Depois, lógico, tem que especificar as unidades do sistema, no sistema de engenharia, no sistema internacional de unidades. Você também pode especificar as suas próprias unidades. Sempre recomendo para a área de engenharia de petróleo, para a área de processos associado ao segmento de petróleo, tem que usar o sistema de engenharia. Quinta etapa, que é a construção do modelo de colunas. Nós vamos utilizar as correntes, né, e uma coluna, né, de corte simples, né, uma coluna de separação simples, shortcut, que você vai utilizar dentro das alternativas de colunas, dentro das alternativas dos equipamentos de operações unitárias. Então, você vai observar que o DWSim, ele é um software bem versátil, porque apresenta um conjunto de equipamentos para você selecionar e utilizar na área de trabalho, diferente do QuenCep, que é bastante restrito. Depois, especificar as cargas. Então, aqui nós estamos selecionando os componentes e aqui vamos especificar a carga, que é acrescentar qual é a fração molar e a composição molar de cada componente nessa carga. Depois, a 7ª etapa, fazer a conexão dos equipamentos às correntes. Vamos ter que fazer uma conexão, ligar a corrente de carga, a coluna, a energia, né, o fornecimento de energia ao refervedor, retirada de energia ao condensador. Então, aqui a 7ª etapa consiste em fazer a conexão das correntes ao sistema. Especificar os parâmetros de operação da coluna. Nós temos que ditar quais são as condições operacionais da coluna em relação à razão de refluxo, temperatura e pressão dessa coluna. Depois, validar o sistema, que consiste na análise da construção do seu projeto. Então, se você está desenvolvendo, está integrando uma série de equipamentos, uma série de correntes, parâmetros, processos, às vezes há uma inconsistência no seu sistema. Falta algum dado, você acrescenta algum dado de forma adequada. Então, a validação, o software vai dar uma análise da sua validação, se ele resolveu, se ele conseguiu calcular ou não calcular. Aí vai ficar na cor vermelha ou na cor azul o seu sistema, as suas correntes, para você poder visualizar, ter uma informação visual para desenvolver o sistema.
E agora, a 10ª etapa é efetuar as simulações. Você vai ter que alterar alguns parâmetros de entrada, alguns parâmetros de saída, pressão, temperatura, razão de refluxo, e a parte mais importante do trabalho, analisar os resultados e desenvolver as conclusões. A parte mais importante é todas essas etapas que foram desenvolvidas vão ser obtidos alguns resultados. O output, você tem que interpretar esses resultados e fazer novas simulações e fazer uma análise comparativa desses resultados. É esse a parte do projeto que está sendo proposto, na qual o operador, um técnico de química, um técnico de mecânica, um técnico operacional, um operador, ele vai alterar esses parâmetros e vai verificar justamente o resultado. Enquanto o engenheiro acaba projetando esses sistemas, na qual um operador, um profissional de nível técnico, vai analisar e chegar a algumas determinadas conclusões baseadas em procedimentos simples e rápidos. Então, essas são as etapas básicas previstas no tutorial de forma bem criteriosa, de forma bem didática. Agora, as etapas que nós apresentamos aqui, nós vamos discutir de uma forma rápida a apresentação de alguns screens, de algumas telas para você visualizar. Isso aqui é a seleção de componentes. Você tem aqui um conjunto de componentes que você pode selecionar e com esse botão você adiciona a essa box, né? A essa caixa aqui, e você tem agora, você vai poder obter, né, cada parâmetro específico para os componentes que você adicionar nessa área aqui. Perfeito? A próxima tela é selecionar justamente os modelos termodinâmicos, são as equações de estado. Você tem aqui um conjunto, né, vários pacotes disponíveis que você vai adicionar aqui. No nosso caso, nós vamos acrescentar 3 nessa parte aqui. Então, essa aqui é a tela, né, dos pacotes disponíveis para você poder utilizar das propriedades físico-químicas. Depois, aqui como terceira etapa, nós temos aqui os algoritmos de, vamos dizer assim, de separação, né, de separação. Nós temos aqui justamente os loops alinhados, equilíbrio vapor-líquido, equilíbrio líquido-vapor e líquido. Então, nós temos isso aqui, são essas alternativas. Nós usaremos basicamente o segundo e esse primeiro, de uma forma bem simples. Não vamos entrar em detalhe para utilizar esses equilíbrios aqui, que está associado com o equilíbrio de fases do fluido. O próximo item, um ponto importante, que é especificar o sistema de unidades. Então, você tem aqui o sistema internacional, você pode clicar aqui nesse box, que você vai ver todas as unidades específicas, e está aqui a lista das unidades apropriadas, que você pode alterar, e pode também construir novas unidades que você queira, que você deseja. A quinta etapa é a construção do modelo de coluna, na qual você associa, você tem aqui um conjunto de equipamentos que você clica para passar para esse lado. Então, você clica, mantém clicado, joga para cá. Então, você tem aqui a sua coluna, né, de destilação simples, aqui a corrente. Depois, 6, especificar a carga, que você vai entrar com a fração molar. Depois, você vai verificar aqui se está fechado, dando o valor de 100%. Aqui o nome da sua corrente. A 7ª etapa, você vai fazer justamente a conexão. Tem 2 formas de você conectar. Uma é clicando com o botão direito no equipamento, e tem justamente essa conexão aqui para fazer a conexão a um determinado equipamento. Essa outra alternativa é para você clicar justamente no equipamento principal e alterar aqui para você ver qual é o sistema que vai fazer a conexão. Então, nesse caso aqui está associado com o condensador e o boiler. A próxima etapa é especificar os parâmetros da coluna, quais são as condições operacionais da coluna, os componentes chaves leves, componentes chaves pesados. Aqui está associado qual é a razão de refluxo para essa coluna que você está selecionando. 9, validar o sistema. Então, você vai ver aqui o status de calculado, e está ficando todos os equipamentos, as correntes, estão justamente na cor azul, dizendo que o sistema está validado, que os seus resultados podem ser interpretados, perfeito, podem ser analisados de uma forma, vamos dizer assim, com uma maior segurança, porque foi justamente calculado, avaliado. 10º, você vai efetuar as diferentes simulações, alterando aqui em cima a temperatura, a pressão, e aqui escolhendo o pacote que você está selecionando, que você vai utilizar de uma forma mais simples. Então, você desce aqui, clica qual é o pacote
né, qual é justamente, né, o pacote das propriedades das equações de estado que você vai utilizar e verificar se há alguma determinada alteração. Perfeito? E aí você vai desenvolver as simulações alterando esses parâmetros e as variáveis de processo. Temperatura da carga é uma delas, a razão de refluxo e outros parâmetros que você vai julgar necessário. Por último, você vai fazer análise desses resultados. É importante considerar que a análise de resultados, você vai trabalhar com uma determinada carga, uma determinada temperatura. Então, aqui nós temos um exemplo claro, que a nossa carga, esse projeto já foi desenvolvido. A carga está a 25 graus Celsius. Aqui a carga, 25 graus Celsius, parâmetros aqui de entrada. Aqui são os parâmetros de saída, que eu já fiz uma simulação prévia, como um determinado exemplo. Aqui nós temos a carga do refervedor, a carga térmica do refervedor e do condensador em quilowatts. Nós temos justamente esse resultado. Então, foi definido anteriormente que o metano é o componente leve. Então, a 25 graus Celsius com a carga, essa carga aqui é 25 graus Celsius. O metano, ele teve a corrente de topo teve uma concentração de metano de 93%. A vazão fluxo máximo, né, entrou 5.400 kg por hora, saiu 685,5 kg por hora, com essa pureza. Nesse caso aqui, 4.700, a corrente de fundo, 4.714 kg por hora, com essa pureza aqui do pentano. Então, você pode verificar que ainda temos uma quantidade de, vamos dizer assim, não muito, né? A produção em relação ao metano não foi muito, do N-metano não foi muito. Vamos ver se a gente consegue alterar essa temperatura para saber quais são os resultados que vamos obter. Então, isso aqui é o resultado 1, a primeira simulação, a carga 25 graus Celsius. Vamos agora ao resultado 2, carga a 60 graus Celsius. Carga a 60 graus Celsius. E já teve um maior enriquecimento, aqui de pentano e uma redução do metano nessa corrente. Uma redução do metano. Mas você pode observar que teve um maior fluxo máximo na corrente de topo. Maior do que 1.000 kg por hora. E aqui, obviamente, teve uma redução, fechando esse balanço de massa. Essa carga de entrada, essa carga de saída com essa carga de saída. E o aporte de energia, vamos verificar se teve uma variação nesse aporte de energia. Teve uma variação de aporte de energia sim. Eu necessitei de maior energia no refervedor e maior energia no condensador para retirar energia do condensador para condensar. Perfeito? Então, esse aqui é a estratégia de trabalho que foi adotada no projeto. Agora vamos desenvolver de uma forma prática, passo a passo, essas etapas e demonstrar as abas e a interface do software para poder operar de uma forma mais específica, uma forma mais visual. Vamos agora ver onde está o DWSim. Aqui está o DWSim. Vamos agora aqui criar uma nova simulação. Vamos criar uma nova simulação. Está um pouco lento. A nova simulação está aqui. Deve ser algum aluno chato chamando. Vamos agora clicar em Next. Vamos agora ver que os componentes são C1 até C5. Então, metano. Clica no metano, adiciona. Agora etano. Cadê o etano? Tá aqui o etano. O próximo é propano. Tá aqui propano, adicionando propano. Depois N.
N-butano, N-butano, tá aqui, ó, N-butano, depois o N-pentano, tá aqui, N-pentano. Pronto, adicionei os 5 componentes preconizados no trabalho. Vamos dar Next. Vamos agora ver quais são os pacotes termodinâmicos que foram solicitados. Vamos voltar à proposta, a estratégia de trabalho que foi iniciada. Vamos utilizar Peng Robson, Raul e Suave Reduction. Então vamos trabalhar com eles. Então vamos acrescentar os 3 pacotes. Peng Robson, modelo mais simples, adicionar. Depois Suave Reduction, vamos adicionar. Depois, além de Raul, para misturas ideais, vamos adicionar. Perfeito, adicionamos os 3 pacotes para a gente testar nas simulações, verificar se tem alguma diferença em relação a esse. Depois vamos trabalhar com equilíbrio líquido e vapor simples, perfeito, alinhado, ok. Sistema de unidades, eu já coloquei aqui um sistema de engenharia meu próprio, específico, que eu quero trabalhar, que eu coloquei justamente quilo por hora, temperatura em graus Celsius, o que mais? A pressão, cadê a pressão? Cadê a pressão? Trabalhando com a pressão. Deixa eu ver a pressão. Trabalhar, opa, cadê a pressão, temperatura? Tempo em segundos, fluxo molar, velocidade em metros por segundo. Ué, cadê a... Vamos voltar lá para o sistema SI. Ué, tudo ok. Trabalhar no sistema de engenharia. Aqui, tá aqui. Temperatura, tá aqui. Temperatura e a pressão, tá aqui. Agora sim. Estava vendo somente nessa linha. Agora a propriedade está aqui definido. Ok, então trabalhei com o sistema de engenharia, eu trabalho com essas unidades aqui. Perfeito? Agora vamos finalizar. Perfeito. Agora, ok. Então, qual a próxima etapa? Vamos verificar qual será a próxima etapa. Próxima etapa, vamos selecionar os componentes. Os modelos termodinâmicos já fizemos. Seleção do algoritmo de separação já fizemos. Explicar as unidades do sistema já fizemos. Construção do modelo. Vamos agora na 5ª etapa, vamos construir. Agora, nós vamos construir o modelo coluna com essas correntes. Voltamos lá. Vamos colocar agora a corrente. Essa corrente, então clica nela. Joga para cá, para a área de trabalho. Perfeito. A corrente joga para cá. Então ele já está dando. Quando eu clico, aí vamos chamar essa carga, essa corrente aqui de carga. Vamos ver agora qual é a fração molar especificada para cada um desses componentes. Para esses 5 componentes. Então vamos ver agora. Vamos ver qual é a composição dos componentes. N-pentano, ponto 25 e butano, ponto 15. Voltando. Vinte e cinco. Ponto 15
metano 20%, etano 30%. Tá vendo aqui que já está dando 0,9, o propano só pode ser então 10%. Agora está fechado, então a carga está especificada com a fração molar. Dá apply, ok. Apply, ok. Fechou. Então nós já temos aqui a carga. Nós queremos agora, né, corrente de topo, essa aqui, não especifica nada, é o topo, fecha, e esse aqui, eu quero justamente determinar a corrente de fundo, apply, não especifica nada, corrente de fundo, clicar nela 2 vezes de novo, alterar o nome dela, corrente de topo, apply, fecha, agora está ok. A energia que eu vou ter que tirar e acrescentar no condensador, então essa aqui, quanto de energia, aqui, e esse aqui, chamar esse aqui, essa energia aqui, chamar isso aqui de condensador. Então daqui eu pego o nome, dá o nome às correntes, condensador, e esse aqui, qual é o nome dessa corrente aqui, né? Efervedor. Aqui a coluna, eu vou chamar ela de coluna apenas, coluna 1. Coluna 1. Então você vê que eu estou montando aí as correntes. Vamos agora fazer as conexões. Próxima etapa. Bota aqui. Próxima etapa. Né? Especificar a carga, foi especificado. Né, conectar as correntes. Vamos agora fazer a conexão das correntes. Então, botão direito, conectar a coluna 1. Perfeito. E aqui, agora vamos tomar muito cuidado para poder fazer a conexão. Então, aqui, ó. Então, clica na coluna. Vamos agora usar um outro artifício das conexões, né? Aí, ó. Esse aqui, né, o deste lado, corrente de topo. E aí vai corrente de topo. Corrente de topo. Né? Fundo, bottom, corrente de fundo. Perfeito? Agora, clica de novo. Vamos agora ver a energia para o condensador. Condensador. Condensa duct, ou seja, qual é a energia necessária, né, do condensador. Ok, ok, ok. E agora do boiler, fervedor, ok. Perfeito? Então tá bem claro. Você pode observar que ainda está vermelho. Ó, sistema não calculado, porque ainda falta outros parâmetros que devem ser acrescentados. Então vamos lá. A minha corrente, temperatura de, vamos botar a temperatura inicial 25 graus, ok? A pressão, qual é a pressão que a gente tem que trabalhar? É a pressão preconizada, a pressão inicial foi quanto? Pressão 17,4 PSI.
17.4. Então, 17.4 PSI. A carga 5.400 kg por hora. Então aqui já está dando já a resposta em relação ao fluxo. Então a corrente já está ok, corrente de entrada está ok. Agora a carga. Vamos botar uma razão de refluxo inicial aí de... Vou botar de 1,5 mesmo, manter assim. Qual é o componente chave leve? Vai ser o metano, com a concentração, com a fração molar 0,1. E a outra, o leve, vai ser o pentano com 0,1. Ou seja, é a concentração do componente pesado e leve. Deixa eu ver aqui quem está me mandando mensagem. Depois eu vejo. Qual é a pressão do condensador? Qual é a pressão rebolha? Então, você viu que já está azul, sinal que já está iniciando a validação do sistema. Vamos colocar uma pressão alta, botar aí de 1,7. 1,7 PSI. Já iniciou o cálculo. Perfeito. Vamos ver agora o pacote que a gente vai utilizar. Vamos utilizar Peng Robson mesmo, ok? Vamos utilizar o pacote inicial Peng Robson e já está validado. Vamos ver a etapa. Então, construção do modelo a coluna já fizemos. A sexta etapa, especificar a carga. A sétima etapa, conectar as correntes. Especificar os parâmetros de operação da coluna. Estamos fazendo agora. Fechando. Validar o sistema, já está praticamente validado. Quer dizer, ele validou, só temos que fazer mais algumas avaliações. E a última etapa agora, quer dizer, a penúltima etapa, efetuar as simulações. Perfeito. Então, acho que agora não existe mais nada a ser feito. Vamos avaliar de novo a carga. Olhando de novo a carga, temperatura e pressão, especificação, 25 graus. Agora vamos verificar quais foram os resultados. Vamos agora fazer uma análise de resultados aqui. Para fazer a análise, eu tenho que ir no resultados, o relatório. Vamos ver agora um relatório, né, de simulação. Clica nele. Vamos apenas, para poder facilitar a análise, a visualização, porque são muitas informações, eu quero agora visualizar a carga e vou somente selecionar os 3 parâmetros iniciais, que são as condições iniciais, a composição molar incluída e a mistura. Ou seja, esses 3 itens serão visualizados no relatório, somente para a carga. Vamos agora visualizar para verificar a carga. Então aqui o valor, a temperatura, a pressão, né, a vazão, fluxo molar, né, o fluxo mássico, desculpa, fluxo mássico, o fluxo molar, né, o fluxo volumétrico. E aqui a densidade, peso molecular dessa mistura, e aqui os dados que nós entramos inicialmente, que é o valor da carga. 0,2, 0,3, 0,1, 0,15, 0,25. Perfeito? Perfeito. Fechando. Vamos agora ver a corrente de topo. Vamos ver qual é a eficiência, como é que foi obtida a eficiência dessa corrente de topo. Vamos visualizar na corrente de topo. Então nós temos aqui da corrente de topo, ó, metano 0,38,
O etano 0,52 ficou mais rico aqui no etano, e N-pentano muito baixo, e N-propano. Ou seja, a nossa proposta de corte inicialmente para C1, C2 e C3 foi praticamente obtida. Então nós temos uma maior corrente obtida aqui em metano, etano e propano. Separou bem. Teve uma boa separação. Vamos agora avaliar se existem outras condições melhores. Vamos agora ver a corrente de fundo. Corrente de fundo. Vamos visualizar a corrente de fundo. Corrente, ó, em metano 0,1, etano muito baixo. E aqui, ó, deu propano, deu 12% em propano na corrente de fundo. Eu acho que ainda pode ser melhorado. N-butano, né, 0,29, muito próximo de 80% e 50%. Então, como primeiro método, foi justamente obtido. A temperatura aqui está muito baixa, a temperatura dessa corrente, menos 87, né, um fundo, então está tendo um valor aí nessa corrente que não é muito adequado. Vamos agora alterar alguns parâmetros. Vamos passar essa temperatura para, vamos lá, 50 graus Celsius. Ele calculou, deu tudo ok. Vamos agora aumentar a razão de refluxo. Vamos aumentar a razão de refluxo. Botar a razão de refluxo em torno de 5. Calculou, agora vamos observar os resultados, vamos analisar os resultados. Então, de novo para um relatório. Corrente. A carga não precisa mais, vamos só ver agora o topo, vamos ver quais foram os resultados de topo. Tiveram quase os mesmos resultados. A temperatura lá em cima está em torno de menos 175, a temperatura muito baixa na corrente. Isso não é ideal, né? Porque você vai ter que retirar muito calor, muita energia, né, do seu sistema. Depois vamos ver como é que a gente pode alterar, fazer essa análise. Então você conseguiu separar também. Teve uma boa eficiência e tem que agora tabelar esses resultados. Vamos agora verificar. E manteve ainda os resultados, ó. Então você viu que não teve ainda nenhuma alteração de resultados, manteve a mesma temperatura. Vamos ver o que a gente pode alterar em relação à otimização. Metano, vamos tentar tirar o componente-chave, vamos alterar o componente-chave, vamos botar um componente-chave para o componente-chave para que tenha maior concentração na carga. Que tem maior concentração na carga é o etano. Então vamos tentar fazer o corte a partir do etano, 0,30, tá? O etano. Vamos ver qual é o resultado que ele vai dar. Então aqui componente-chave, que eu vou fazer é o etano. Vamos agora verificar os resultados. Então eu alterei o componente-chave leve e mantive o pesado. Vamos agora ver o resultado. Corrente de topo, os 3 já incluídos. Já teve uma alteração. Já teve uma alteração, maior riqueza em relação ao etano e metano. Vamos agora ver o que vai acontecer em relação à corrente de fundo. Em relação à corrente de fundo, ó, metano 0,
e 65% em N-pitano e 32%, ou seja, teve uma alta eficiência em relação às simulações anteriores. E as temperaturas reduziram, né? Ficaram mais próximas à temperatura ideal, aqui é o menos 38, antes estava um valor muito baixo. E aí a gente está conseguindo desenvolver uma boa relação com o primeiro ponto de partida, uma boa modelagem de separação. As simulações foram mais adequadas, alterando o componente-chave. Perfeito? Bom, vamos agora verificar a alteração do pacote. Vamos mudar o pacote. Vamos trabalhar com outro pacote. Vamos trabalhar com sua rede Xiong. Vamos ver aqui quais são os resultados que dá. Vamos agora verificar esses resultados. Já que já estamos trabalhando com fundo, vamos verificar qual é o resultado. Menos 37, não teve muita diferença. Não teve diferença nenhuma. Manteve o mesmo valor. Perfeito? Manteve o mesmo valor. Manteve o mesmo valor. Então, estamos desenvolvendo as simulações. Você pode fazer várias alterações aqui, várias simulações, vários testes para chegar a um determinado resultado. Mas uma forma de você poder visualizar mais rapidamente esses resultados é construindo uma tabela. Então você pega aqui uma tabela. Vamos tentar visualizar essa tabela. Clicar aqui nessa tabela, vamos ver quais são os dados que a gente quer visualizar nessa tabela. Nós queremos visualizar os dados de carga, true, os dados de corrente de topo, true, as correntes de fundo, true. Então quero visualizar isso tudo aqui nessa tabela. Quero visualizar isso aqui. Agora, quais são os parâmetros que eu quero observar nessa tabela? Perfeito? Quais são os dados que eu quero observar nessa tabela? Então agora vamos trabalhar aqui, ó. Quero selecionar, vamos ver quais são os itens que eu vou poder visualizar. Opa! Então, carga, corrente de fundo. Opa! Vamos ver. Vamos agora trabalhar com a parte, né? A gente já está trabalhando com a corrente material, substância, energia, válvula, compressor, calor, tanque, bomba. É a corrente material, são as correntes mesmo, são as correntes de produto. Tem que especificar quais são Bem, voltamos aqui, então, clicamos de novo. Aí vamos agora definir quais são os parâmetros que devem estar mostrados nessa tabela aqui. Então, a temperatura, eu quero que mostre a temperatura. Eu quero que mostre a pressão. Então, ó, à medida que vai, né, que eu vou dando true, quero que apresente fluxo máximo. Quero que apresente fluxo
volumétrico. Eu quero que apresente o fluxo mássico, molar, molar e volumétrico. Então apresentou esses dados aqui. Então já estão os dados aqui apresentados. Agora eu quero que apresente a composição de cada componente da corrente. Aí vou descendo. Eu quero agora primeiro é o C1. C1. Cadê o C1? Já passou. C1 tá aqui, ó. Fração molar da mistura. Então quero que seja true. Aí vai aparecer aqui. Beleza. OK. Metano. Vamos agora para o etano. True. Perfeito. Agora vamos para o propano. OK. Butano. Por último, pentano. Então agora eu consigo fazer a simulação, alterar os parâmetros e visualizar os resultados de forma bem rápida. Consigo visualizar de forma bem rápida esses resultados. Carga, 50, a temperatura da carga. Vamos alterar essa temperatura para a temperatura maior. Vamos colocar 65 graus. Então vamos ver o resultado. Você vê que não apresenta um resultado, uma diferença significativa. Vamos botar de novo para 60. Você vê que não tem uma diferença significativa. Perfeito? Então, nós temos que fazer agora a análise dos resultados. Vamos voltar para a parte final. E a análise dos resultados é a responsabilidade do especialista. Eu acho que foi cumprido esse trabalho. Agradeço a presença de todos. Espero que agora vocês consigam desenvolver algumas simulações básicas aí com o DW Sim. Obrigado, um grande abraço. Tchau.